pessoal, no vídeo sobre a introdução à disciplina de métodos para análise e solução de problemas, falamos que os métodos podem variar dependendo do tipo do problema. Quando temos um erro, uma não conformidade de produto e processo, é importante que a gente analise a causa, não é? E especialmente quando a gente desconhece a causa, a abordagem mais indicada e o método mais indicado é o PDCA. É o que veremos nesse vídeo. Se fizermos uma busca no Google com a palavra, a sigla PDCA, hoje, no final de agosto de 2020, nós teremos em torno de 8.420.000 resultados dessa busca. O que significa que o PDCA é bastante popular, é bastante discutido na internet, ensinado, aplicado, não é? Portanto, é uma técnica bastante importante. Então, o ciclo PDCA também é conhecido como ciclo de Deming, ciclo de Shewhart, não é? Fazendo referência às pessoas, aos criadores, não é? Como Shewhart ou Deming, que contribuíram muito para a disseminação do PDCA. É um passo a passo, se baseia nessas 4 grandes etapas, né? A primeira delas, de planejamento, que inclui coleta de dados e análise para identificação de causas raízes, causas fundamentais e proposição de ação de melhoria, implementação da ação e avaliação dos resultados. Não é isso? Para avaliar se a ação proposta de fato levou a uma melhoria do resultado, eliminação do problema. Se isso é verdade, então essa ação proposta passa a ser o padrão de operação. Caso contrário, nós reiniciamos esse processo, né? Então, um processo iterativo, não é? Daí essa ideia de ciclo. Então, nós vamos revisitar, não é, o problema, dados sobre o problema, causas, possíveis causas, por que a ação proposta não levou ao resultado de melhoria esperado, né? Então é um processo iterativo, cíclico, virtuoso, né? Ou seja, estamos aprendendo com essa experiência. O PDCA ele é melhor detalhado no MASP, né, que é uma versão do PDCA, especialmente nessa etapa de planejamento, né, onde fica mais claro que o planejamento envolve essas subetapas, né, de identificação do problema ou talvez priorização do problema. Nós já identificamos vários problemas, mas precisamos priorizar algum deles, né? Então, qual que é o problema mais grave, prioritário, né? Para a partir daí observar melhor esse problema. E é claro que alguma observação já foi feita, né? Para que a gente pudesse ter esse panorama de problemas e conseguir concluir sobre qual que é o problema prioritário. Mas vamos continuar observando para que a gente consiga ter evidências para analisar, não é, relações de causa e efeito, né? Então, quais são as possíveis causas raízes para esse problema, para a partir daí então conceber, propor uma ação, não é? Implementar essa ação, não é? E verificar o resultado dessa ação. O PDCA ele também surgiu repaginado, não é, como DMAIC no programa Seis Sigma. O programa Seis Sigma é um programa de melhoria que foi desenvolvido inicialmente pela Motorola no final dos anos 80 e ganhou uma popularidade enorme no final do século passado e até hoje é bastante popular o Seis Sigma. E no Seis Sigma o método que não deixa de ser o PDCA, ele é chamado de DMAIC, não é, que é um acronismo que faz referência
a essas palavras: define, measure, analyze, improve and control, que claramente se baseiam no PDCA. Bom, principais características do PDCA, já falamos, não é? Se baseia na busca de causas raízes. É uma abordagem em que não se conhece a causa do problema, e conhecer a causa do problema é importante para solucionar o problema. Então, busca de causas raízes. É sistemático, claro, é um método, como todo método, é sistemático, é um passo a passo. No caso do PDCA, o passo a passo é analisa, planeja, executa, avalia, revê curso de ações. Outra característica importante é um método científico. O que caracteriza como um método científico? As decisões, elas são baseadas em evidências, em dados, em fatos. Então, as nossas suposições sobre causas do problema, elas partem dessas análises de dados. Essas suposições, essas hipóteses, elas podem ser testadas, não é? Usando técnicas estatísticas, por exemplo. Não é? Ações a serem propostas para eliminar um problema, de novo, podem ser testadas ou devem ter a sua eficácia comprovada, não é? E é assim que as pesquisas científicas são conduzidas, não é? Então, as pesquisas são baseadas em evidências, não é? Objetivas, em dados. Os resultados ou a eficácia dos resultados também tem que ser comprovadas, né? Cientificamente comprovadas. Então, portanto, guarda bastante semelhança com os métodos de investigação científica. Uma outra característica bastante importante é que a solução emerge da experiência. Então, essa tem uma figura aqui que procura ilustrar essa ideia. Então, nós temos lá os nossos processos, nós vamos refletir sobre problemas, não é? Problemas que vêm ocorrendo, estamos aqui no plano do pensamento. Isso vai nos levar a ir para o chão de fábrica, coletar dados, né, mais objetivamente, a partir daquela reflexão que a gente fez. Vamos coletar dados para entender melhor os problemas, para talvez selecionar um problema prioritário. Vamos continuar coletando dados para que a gente tenha elemento suficiente para estabelecer, fazer essa reflexão, não é, de relações de causa e efeito. Então, de novo, voltamos para esse plano do intelecto, não é? Do pensamento, em que o nosso conhecimento nos ajuda muito a tecer conclusões. Bom, e a partir daí, então, nós vamos, também baseado no nosso conhecimento, nesse plano do intelecto, propor uma ação, uma suposta solução. Vamos implementar essa solução. De novo, vamos para o chão de fábrica, vamos para a experiência, não é isso? Implementar, coletar dados e a partir daí, então, refletir, analisar essa situação, problema, não é? Avaliar se conseguimos avançar. Isso, portanto, é um processo iterativo de aprendizagem, não é? Ou seja, o conhecimento gera ação que gera conhecimento, né? Então, num processo cíclico, virtuoso. O PDCA, claro, ele pode ser aplicado de uma forma muito simples, né? E nessa situação se transforma em um método de raciocínio, né? Então a gente pode pensar em situações do dia a dia, não é? Situações caseiras. Então pensa que a gente fez um pão em casa, né? Assamos um pão e deu errado, o pão não cresceu. Por que isso aconteceu? Quais são as causas? Será que o forno, a temperatura do forno, algum choque térmico?
não é? Abrimos a tampa do forno no momento errado, ou o problema está no fermento, não é? O fermento está com a validade vencida, ou erramos na fórmula, na composição, na receita, usamos a quantidade errada. Qual outra causa? Né? Então nós vamos analisando, levantando evidências, né, que nos ajudem né, concluir alguma coisa sobre causas, causa provável, para a partir daí então revisar o nosso plano de ação, né? Fazer o pão novamente e ver se a gente dessa vez consegue, né, chegar num pão que cresceu bonito como a gente esperava. É uma situação muito simples, mas o PDCA pode sim ser aplicado em situações mais complexas, né, em que requer uma comprovação estatística da eficácia da ação, que requer análise estatística de dados para conclusão sobre causas principais do problema, né? Então pensa numa situação em que a gente está fabricando esse mouse aqui, ou esse corpo do mouse, né? Que é uma peça plástica injetada, né? Então pensa que a gente está tendo uma quantidade enorme de peças defeituosas, né? Por que isso está acontecendo? Existem inúmeras causas, né? Causas relacionadas ao processo de fabricação, a ajustagem do processo, né? Então, a pressão de injeção, a temperatura da matéria-prima no processo de injeção, né? O tempo de ciclo, o molde, a temperatura do molde, ou mesmo a matéria-prima, a composição da matéria-prima, são muitas as variáveis. Então, portanto, a gente precisa coletar dados, analisar esses dados, usar técnicas estatísticas para avaliação de dispersão, estratificar os resultados. Não é? Para a gente pode ter algumas hipóteses sobre causa, não é? E aí precisamos testar essas hipóteses. Talvez a gente precise usar técnicas estatísticas, coletamos dados e analisamos estatisticamente se essas hipóteses são verdadeiras ou não. A implementação da ação, talvez a gente precise usar técnicas, planejamento de experimentos, análise estatística dos resultados, para comprovar a eficácia da ação. Então, portanto, o desenvolvimento de um projeto de melhoria baseado no PDCA pode também ser bastante complexo, requerer o uso de técnicas bastante elaboradas. Não é? Bom, existem várias técnicas que podem ser usadas no PDCA, né? Então aqui a gente tem uma lista delas, né? Técnicas não estatísticas como mind mapping, process mapping, algumas estatísticas, né, das 7 ferramentas da qualidade, gráficos de controle, histograma, análise de capabilidade, dispersão, técnicas mais sofisticadas como planejamento de experimentos e análise estatística de resultados. Então são várias as técnicas e a gente precisa saber quais técnicas usar, quando usar essas técnicas. Claro que depende da complexidade, depende do objetivo, depende da fase do PDCA. Não é? Então, estamos num momento de coleta de dados. Então, é claro que a gente vai usar algumas técnicas que são para isso mesmo, né? Como um gráfico de controle, ou um gráfico de tendência, um histograma para avaliar a dispersão, avaliação de capabilidade, ou um Pareto. Ou então nós estamos num momento em que queremos analisar essas relações de causalidade, né? Então podemos usar técnicas não estatísticas, como diagrama de relações, Ishikawa, né? Ou técnicas estatísticas, né? Para testar hipóteses sobre causalidades, né? Ou então em momentos em que o objetivo seja de priorizar, né? Então podemos usar técnicas de priorização com base em critérios para apoiar
essa nossa decisão sobre priorização. Ou técnicas para testar hipóteses, como eu disse, testar novas soluções, né? Planos de ação, né? Então técnicas de planejamento de experimento, de análise estatística de resultados, né? Ou técnicas para planejar a implementação de uma ação. Então, são várias as técnicas que podem ser usadas num processo de melhoria, num processo de análise e solução de problemas, como é o PDCA. No próximo vídeo falaremos sobre estratificação, gráfico de tendência e histograma. Algumas técnicas importantes na etapa de observação do problema. Até lá, pessoal!